Pessoal, boa tarde. Estamos iniciando então hoje, sábado, dia 19 de setembro de 2020, uma aula síncrona de ensaios dos materiais, né? E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o ensaio não destrutivo, né? Então, durante as nossas aulas síncronas, nós conversamos bastante sobre ensaios destrutivos, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de um ensaio bastante comum, né, bastante simples também, e que é considerado um ensaio não destrutivo, tá? Então, o líquido penetrante é o ensaio que a gente vai conversar um pouco mais. De onde que veio, né, a ideia do líquido penetrante? Na verdade, esse método ele teve origem a partir de um outro método, né, que é denominado método do óleo e giz, em decorrência do número grande de falhas que vinham acontecendo, isso antigamente, né, nas ferrovias, né, nos trilhos. Então tinha muita situação de quebra, de ruptura, né, de falha em trilhos por onde passavam ali, obviamente, os trens, né. E aí eles tiveram a ideia de pegar essas peças então dos trilhos, né, e deixar essas peças imersas por um tempo no óleo, né? E aí depois de um dia mais ou menos no óleo ou um número de horas específico, essas peças eram então retiradas do óleo, né? E aí eram limpas, né? Em algumas situações até mesmo eles lavavam essas peças, né? E aí depois elas eram pintadas com uma mistura de giz e álcool, né? Então pintava lá a superfície das peças e aí depois eles martelavam as peças com o intuito que o óleo que tivesse penetrado na peça ele saísse, né? E quando ele saísse ele ficaria visível graças a essa camada de giz mais álcool que teria sido depositada na superfície do material. Depois, né, depois dessa técnica aí bastante primária, veio a técnica de partículas magnéticas. Veio a técnica de partículas magnéticas. E aí, uma grande dificuldade, né, das partículas magnéticas é que a gente não consegue aplicar ela para qualquer tipo de material. A gente precisa que o material seja um material ferroso, né, que tenha a possibilidade de que seja um material ferromagnético, né? E aí, em 1942, em virtude de muitas ligas usadas, por exemplo, na indústria aeronáutica, né, serem ligas não ferrosas, por isso não conseguirem passar pelo teste de partícula magnética, teve-se então a ideia do líquido penetrante como a gente conhece hoje, né? Qual é o principal objetivo do teste do ensaio não destrutivo de líquido penetrante? Detectar descontinuidades, trincas, basicamente, na superfície das peças, né? Trincas, poros, dobras, coisas que eu não consigo ver a olho nu, né? Então, outro tipo de inspeção comum é a inspeção visual, né? Depois da inspeção visual, talvez o líquido penetrante seja o mais simples de todos eles, tá? Primeira etapa, eu preciso preparar a minha superfície antes de fazer o teste, né? Então, preciso fazer uma limpeza inicial para retirar qualquer resquício que eu tenha ali de tinta, de óxido, de areia, de graxa, de óleo, de poeira ou qualquer outra coisa que possa interferir no meu teste. Existem tabelas, né, que mostram ali em função do que eu tenho contaminando a minha superfície, né, o que eu posso usar para limpar essa superfície. Então, por exemplo, se eu tenho uma superfície suja com óleo ou graxa, para desinfetar, né, descontaminar essa superfície, eu posso usar vapor desengraxante, limpeza alcalina quente, solvente ou removedor, né? Então aí depende de qual é o contaminante que está na minha superfície, tá? Depende disso para saber que técnica é melhor para eu retirar esse contaminante daí. Então primeiro eu limpo, depois já aplico o líquido penetrante, né? Então para aplicar o líquido penetrante eu posso usar um pincel, posso colocar a minha amostra, a minha peça numa solução, né? Deixar ela imersa, posso usar um spray, né? Geralmente esse líquido
ele é da cor vermelha ou da cor ou fluorescente, né? E ele é capaz de penetrar nas descontinuidades que o material possa ter, né? Deixo ele por determinado tempo, então, e depois eu preciso remover o excesso, né? Então o excesso ele pode, se eu deixar minha amostra, minha peça com excesso de líquido penetrante, pode ser que isso mascare um pouco dos meus resultados, tá? Então eu deixo a minha superfície totalmente isenta de qualquer resquício aí de líquido penetrante, tá? Ele deve ficar só nas descontinuidades mesmo. Depois eu já parto para a etapa de revelação, né? Para isso eu uso um revelador que geralmente é um talco branco, né? Esse talco ele pode ser aplicado a seco ou pode ser misturado com algum líquido, né? E aí depois que eu aplico o revelador, já posso verificar lá, já é a etapa de inspeção. Eu vou conseguir, vai se formar um fundo branco e as minhas trincas, né, as possíveis trincas, poros ou defeitos que existam no material, eles vão ficar em vermelho, né? Então, ó, geralmente fica algo parecido com isso, né? Então eu tenho o fundo branco e as minhas trincas elas ficam bem visíveis ali em outra cor, tá? Posso usar alguns tipos de luz para fazer essa verificação, né? Para líquido penetrante fluorescente, por exemplo, as indicações ou as trincas elas vão se tornar visíveis no escuro, né? Em ambiente escuro e sob a presença de uma luz negra, né? E por fim, eu preciso limpar essa amostra, né? Porque esse material, essa peça, enfim, porque se ela seguir posteriormente para algum processo para dar continuidade à sua produção, pode ser, ou mesmo durante o próprio uso dela, não pode ir com resquícios aí do ensaio não destrutivo de líquido penetrante. Então existe uma limpeza final antes de se dar continuidade ao processo ou a chegada do produto no mercado. Quais são as principais vantagens do líquido penetrante? Primeiro, é simples, né, e é fácil de fazer e também de interpretar os resultados. E por ser simples, é fácil de treinar as pessoas também para que elas façam isso, não precisa de qualificações aí excepcionais. Não há limitações quanto ao tamanho, né, ao formato algumas vezes sim, a gente vai falar disso como uma limitação. Quanto ao tipo de material, não, né, eu posso testar tanto materiais ferromagnéticos quanto materiais não ferromagnéticos. E eu consigo revelar trincas bastante finas, né, da ordem de 1 milésimo aí de largura, né, 0,001 milímetros de largura, né, 1 milésimo de milímetro, é isso, né, totalmente imperceptíveis a olho nu. Como desvantagens, a gente tem esse ensaio só vai detectar trincas abertas, né, descontinuidades abertas e superficiais, né. A superfície não pode ser porosa, né, porque se eu tiver uma superfície porosa vai aparecer um monte de poro ali, né. Você não vai conseguir remover totalmente o excesso de penetrante, né, e vai mascarar seus resultados. Então você não vai saber o que é poro da fabricação do material e o que é poro defeito, né? Só aparecer poro você vai pensar que é tudo defeito, ou não vai ver algum defeito que realmente exista. E o ensaio pode ser inviável, que eu tinha falado de geometria, quando a peça ela tem uma geometria muito complicada, como é o caso, por exemplo, de embalagens da indústria alimentícia, farmacêutica ou mesmo hospitalar. E fica meio difícil de limpar essa superfície, né, de remover excesso e tudo mais. Então acaba sendo um pouco impraticável. Tudo bem, pessoal? É isso, espero que vocês estejam bem. Nos vemos na segunda-feira na nossa aula síncrona, então. Até mais.